Pessoal, eu não queria fazer esse vídeo, mas eu acredito que agora cada um de nós vamos ter que nos posicionar para mudar o país. Eu vou explicar, vou mostrar para você aqui da forma mais neutra possível e conceituar se você acredita que você pode ouvir ainda alguém, né? Se você tem condições de ouvir uma pessoa, se você tem condições de ponderar. Então, olha só, o que nós temos que entender primeiramente? O que vai acontecer se Lula ganhar e o que vai acontecer se Bolsonaro ganhar. Eu vou falar uma coisa aqui, mas não fique um pouco abalado ainda, que eu vou falar os conceitos disso mais para frente. Só que se Lula ganhar, nós corremos um sério risco de passar fome, de não ter produtos para a gente se alimentar. Todo governo de Lula faltou alimento. Se você aí tem mais de 30 anos, você vai se lembrar que muitas vezes para comprar uma lata de óleo, você tinha que separar quatro pessoas da família para ir, porque você só podia comprar uma lata de óleo. E isso em 2008, no boom das commodities. Foi quando toda a América Latina começou a exportar grãos, minério, petróleo. Foi onde a América Latina toda estava rica. E Lula conseguiu endividar o Brasil até os dias de hoje. É como se você aí na sua casa tivesse R$ 2.000 para você poder sobreviver e você gasta no cartão de crédito 5, 6, 7 mil, 10 mil e tem tudo na sua casa, mas você está endividado até o talo. Então, não só endividado, mas também roubando, né? Então, assim, se o Lula, quando o país estava rico, milionário, conseguiu deixar falta de alimento, por quê? Porque ele usa o socialismo, eu vou explicar para você, tudo aí para frente. Você acha que não vai acontecer agora com a Argentina faltando alimento? Hoje tá faltando alimento. Então, tá faltando alimento. Venezuela, Cuba, todos os regimes ditatoriais que o próprio Lula tem conchavo, né? Tem os amiguinhos dele. Então, assim, eu acho que você poderia pensar numa coisa aí, se você... Ah, Douglas, todo mundo que está lá no governo é ladrão e então eu vou votar no quem eu quiser, certo? Eu acho que, se você pensar assim, o que está acontecendo? Você vai, provavelmente, você vai votar em alguém que vai continuar essa roubalheira e vai fazer você ficar sem produto para você comer aí, tá? E aí você vai ter que pedir ajuda para alguém, né? Agora eu vou explicar uma coisa aqui para você, que é o seguinte. Talvez você ache assim, Douglas, esse negócio de esquerda, de comunismo, não existe. O Lula, não sei o que. Tem um vídeo do Lula aí, que eu não vou colocar aqui, mas tá aí, que ele fala que quer implantar o socialismo, o comunismo, e se ele falou, se eu pudesse fazer a revolução hoje, eu faria, mas o Brasil está resistente, isso tem que ser implantado de 30 a 40 anos, e foi o que ele fez, entende? Ele falou, se a revolução acontecesse hoje, quer dizer, se o comunismo, a revolução comunista acontecesse hoje, ele segue a cartilha comunista. Leia o manifesto comunista para você ver o que é. É abolição de religião, tá? Imposto progressivo. Você quer mesmo imposto progressivo? Por que às vezes as pessoas mais humildes não se preocupam com impostos? Porque as pessoas humildes acham que os impostos são para os ricos. Só que os impostos são para os mais pobres. Você tem que entender isso. São feitos para os mais pobres. Um bis aí de 1,70 deveria ser 60 centavos. Então olha o tanto de imposto que você está pagando. Então olha só, você acha que você não está pagando imposto? Então o seu dinheiro valeria muito mais. Agora eu vou explicar para você. Vamos lá, o Estado, ele sempre cria dois lados, a esquerda e a direita. O Estado cria, não tem como ele não criar, sabe por quê? Porque o Estado ele não produz nada. Você pode pensar, e o que o Estado produz? O Estado não produz. Ele não produz um prego, não produz uma ferramenta, não produz um produto, não. Quem produz são as empresas privadas, e eu vou explicar para você tudo direitinho. Se o Estado não produz nada, de onde ele tira o dinheiro? Ele tira o dinheiro dos impostos. Esses impostos são aqueles impostos de renda? Não. Ele faz isso através de um negócio chamado inflação. Então, quando o Estado precisa de dinheiro, o Estado vai lá e imprime dinheiro. Você sabia disso? Ele imprime. E aí, quando ele imprime dinheiro, o seu dinheiro desvaloriza. Mas você está falando assim, ué Douglas, mas tem mais dinheiro, não é para ser bom? Não, não é para ser bom não. Por exemplo, você tem 3 livros
Só existem 3 livros no mundo. E só existe 3 notas de R$1 no mundo. Cada livro custa R$1, concorda? No momento que eu imprima mais 3 notas de R$1, agora cada livro custa R$2. Agora, olha um efeito muito importante chamado efeito Cantillon. No momento em que o governo tinha os R$3, ele poderia comprar 3 livros, concorda? Só que no momento que ele imprimiu mais 3, ele poderia comprar 6 livros, certo? Só que no momento que ele jogou os R$3 na economia, você só vai poder comprar um livro com R$2. Então, o governo usa desse mecanismo, ele imprime dinheiro para poder pagar as contas dele com dinheiro valendo mais, e depois ele tira o dinheiro de circulação, fazendo você pagar o seu dinheiro não valer nada. E como que ele tira o dinheiro de circulação? Aumentando a taxa de juros. Você já ouviu falar disso? Ah, aumentou a taxa de juros. O que é isso? É o governo falando assim, ó, eu pago um percentual para você me devolver esse dinheiro. Aí você vai lá e coloca numa renda fixa, emprestando dinheiro. Você, assim, os bancos, você deixou seu dinheiro na poupança, o banco vai fazer isso. E quem é beneficiado do efeito Cantillon? Que é esse efeito aí. O Estado imprime dinheiro para ele poder pagar as contas dele com dinheiro valendo mais, enquanto o seu desvaloriza. E depois ele pega o dinheiro de volta valendo menos, entendeu? Paga juros para você com dinheiro valendo uma merreca. E depois ele imprime quando ele bem entende. Fazendo isso com você. E você deixando o dinheiro lá no banco. Os beneficiados são bancos, é a mídia, são funcionários públicos, etc. Todas essas pessoas aí não têm interesse, certo? E no Estado menor. Por quê? Porque elas dependem do Estado crescer para elas também ganharem. Então, esse é o grupo número 1. É chamado grupo de esquerda. Aqueles que querem um Estado maior. Que são todos os funcionários públicos, todos aqueles que trabalham para o Estado. Né? Eu não estou falando que é ruim ou bom ser funcionário público, né? Eu estou dizendo que eles são beneficiados pelo Estado maior. Então, quando o Bolsonaro ele se elege aí, ele tem que superar essas pessoas também. Tem que ter o voto consciente do funcionário público lá. Então, o que acontece? E a outro lado é a direita. Essa direita o que é? É o pessoal do capitalismo. É o quê? Onde o poder está centralizado na esquerda. No capitalismo, o poder fica descentralizado. Fica em cada sua empresa, ela tem o seu poder. Então, o poder fica descentralizado. Então, o lado da direita quer menos Estado. Por quê? Porque um lado não produz nada. Lembra? O Estado não produz nada. Você pode se espernear, arrancar seus cabelos que você não vai encontrar o que o Estado produz. Ele pega dinheiro do imposto. Como? Imprimindo dinheiro do povo, pegando o dinheiro dos mais pobres, entendeu? E depois ele fica fingindo aí que está dando dinheiro para um, dinheiro para outro, mas na verdade, não. Medidas populistas que se falam, que devolve o dinheiro mas se você já pegou dos mais pobres, roubou dos mais pobres, porque o rico que ganha, vamos supor que o rico ganha R$10.000, só que o rico só gasta 3, o resto ele investe. Então o imposto de produção foi em cima de 3 mil. Agora você que ganha R$1.000, você gastou seus 1.000, o imposto foi em cima de 1.000. Quem pagou mais imposto? O rico ou você? Né? Então você tem que pensar. Então você tem que entender a esquerda e a direita. Então a direita, pessoal, são aquelas pessoas que lutam para falar assim, calma, para com o crescimento do Estado, está muito grande, para de criar lei. Pessoal, outra coisa que você tem que aprender é não querer lei, não queira uma lei, não queira um benefício. Toda vez que o Estado fala um direito, não queira direito, fala pega seu direito e guarda. Não tem Jesus falou? Pega o seu direito e dê a quem ele merece, a de quem é dele, quem é lá do Estado, devolva o direito para o Estado. Entende? Porque quando o Estado cria um direito que não serve para nada, o que ele faz? Ele faz com que gere fiscalização, porque ele criou o direito, tem que ter fiscal, mais burocracia, infraestrutura. Tudo isso só na hora de criar um direito são 9 milhões de reais de impostos. Então, mais dinheiro desvalorizando. Sabe? E imagina para implantar isso que nunca funciona. Por exemplo, quando você tem aí o seu celular roubado, sua moto roubada, que você vai na polícia e você acha que o cara roubou, tá ali na esquina. O cara lá da polícia só tá anotando no boletim porque ele tá preocupado com a estatística. Ele quer anotar a estatística, você virou estatística. Ele não tá preocupado em lá solucionar seu problema. Então, segurança pública, saúde pública, no SUS nem se fala, limpeza pública, tudo isso se fosse prestado por empresas privadas seria 1000 vezes melhor. Seria realmente solucionado. Aí você fala, Douglas, mas você está falando isso, mas um plano de saúde é muito caro. Eu preciso do SUS, certo?
Você tem que entender que o maior concorrente das empresas privadas é o próprio SUS. Imagina você ter um concorrente grátis e que não faz nada. Então o preço aumenta. Se não tivesse o SUS, os planos seriam acessíveis. E você deve estar falando, mesmo assim eu não teria condições dos mais pobres. Se o governo quer ajudar, então o governo coloque um crédito num cartão social para que os mais pobres consigam participar de saúde privada. Então vá lá no cartão social, coloca crédito para que a pessoa use a rede privada de saúde. Existem muitas soluções, não preciso falar aqui. A questão que você tem que acreditar é que o Estado cresce, mas ele precisa ter um tamanho. Lá nos Estados Unidos, o Estado é pequeno, a Constituição é pequena. No Brasil, a Constituição é gigante. Entende? Então você tem que entender que não queira direitos. Direitos não prestam para nada, não serve. Só é questão de criar narrativas e justificativas. Limpeza pública não presta, não é feita satisfatoriamente. A segurança pública não é feita satisfatoriamente. Se fosse, você não teria que colocar cerca elétrica, alarme, contratar. Não funciona. Você teria segurança de deixar seus filhos brincando na rua até tarde. Né? Agora, dentro de um condomínio, você tem essa segurança. Por quê? Porque você tem segurança privada ali dentro. Então, a gente tem que pensar que, Douglas, tem que ter funcionário público. Ok que tem que ter funcionário, mas teria que ter meta, tem que ter redução. Quando o Bolsonaro reduziu os concursos públicos, deu uma pausa nos concursos públicos, as pessoas ficam gritando, chorando. Só que é o único jeito de não cobrar imposto do pobre. Você quer que seus R$1.000 sejam capazes de encher 5, 6 carrinhos de alimento? Você tem que apostar no estado mínimo. Porque se você aposta em um candidato que quer voltar com o imposto sindical, que quer colocar mais regra em carteira de trabalho, que quer regulamentar a Uber, que quer regulamentar a internet, que quer criar lei, ele quer o quê? Ele quer mais Estado. Não pense em privatizar. Qualquer empresa, Correios, gente, você realmente prefere receber sua encomenda pelos Correios ou pela empresa da Amazon, uma empresa do Mercado Livre? Fala para você mesmo aí o que você acha. Você que é mais pobre, você vai passar fome porque vai faltar alimento, mesmo que você tenha dinheiro, e você que é rico também. É nisso que as pessoas que têm classe média, que tem mais estudo do que uma pessoa que realmente está ali andarilho na rua, ela está preocupada. É que vai faltar alimento, você pode ter certeza, tá? Então, o voto tem que ser consciente, a gente tem que entender o que é esquerda, o que é direita, e existe sim. O Estado segrega em um grupo que depende dele, e em outro grupo é o grupo que produz, são os empreendedores. Então, se você tem dúvida, procura um empreendedor aí da sua cidade, conversa com ele, pergunta em quem ele vai votar e por que ele vai votar, sabe? Porque essa pessoa aí é a pessoa que sustenta o Brasil. E você deve estar pensando, os empreendedores são malvados, são pessoas ricas, eu não estou nem ligando com o patrão. Será mesmo que o empreendedor, que aquele o Pedro lá, o dono da padaria, ele é mesmo o cara que você tem que se preocupar? Ele é o problema, né? Ou são pessoas que travam você dentro, fecha seu comércio, não deixa você trabalhar. E se você faz bico aí com a liberdade econômica, né? Você tem um empreendedor, eu coloco grades, eu tenho uma metalúrgica, eu faço isso. O que vai acontecer com você? Entendeu? Se você votar no Lula. Você vai perder, você vai ter que contratar funcionários com carteira assinada. E o que é isso? É mais imposto para o governo, que é só o que eles pensam. Eles querem imposto, imposto, imposto. Então, o Estado sempre dificulta o crescimento da direita. Por quê? Porque se o crescimento da direita acontecer e as pessoas verem que o Estado é inútil, o Estado vai começar a ser inútil. Então, ele precisa ficar contratando funcionário público, contratando. E aí, o que acontece? Precisa imprimir mais dinheiro, e você é o impactado. Sabe quem não é impactado, como eu te falei? Mídia, banqueiros. Isso não é eu que estou falando, não. São os livros de liberdade econômica. E aí você que aí estudou Marx e acha que isso é baboseira, que etc, que tem classes, que tem que proteger as minorias, etc e tal, todo o trabalho de Marx foi baseado no mais-valia, que já foi provado com A mais B por Mises e os cálculos de liberdade, o cálculo econômico de Mises, que não vale. A mais-valia, o Marx se baseou no sentido de que se você gastou um tempo para produzir uma coisa, entendeu? Aquilo ali tem valor. Só que isso não existe. Por exemplo, você gastou um tempo para fazer uma bola. E aí, aquela bola custa R$10.
certo? Neymar chegou, assinou aquela bola passou a valer R$ 1.000. Então a mais-valia não existe. O que dá preço numa coisa não é a quantidade de trabalho que você gastou nela, e sim o valor que as pessoas dão para aquela coisa. A demanda, a oferta e demanda para aquela coisa. Então toda uma teoria do Marx foi baseada em uma coisa que não funciona. Entende? Então a gente tem que estudar, tem que entender. Se você fosse tirar um mendigo da rua, o que você faria? Você daria dinheiro para ele? Para você fazer ele definitivamente sair das ruas? Eu tenho certeza que você pensou que você ensinaria alguma coisa para ele. Você daria estudo para ele. É isso que eu estou propondo. Quando você está do outro lado, você precisa estudar para você entender que existe esquerda e direita. E quem está votando no Lula está votando na esquerda, no comunismo. E nós estamos em um momento de recessão econômica. Se você votar em um cara desse, em um momento de ruína, igual estamos agora, vai faltar alimento para você na sua casa. Isso você pode ter certeza. Não é só óleo, não. Vai faltar tudo, tá? Então nós temos que nos conscientizar. Então o voto certo do dia 30 agora, do segundo turno, é para Jair Messias Bolsonaro, aquele que não sabe falar das consequências, porque ele reduz impostos e fala que reduziu impostos, reduziu o preço da gasolina, da energia, do gás, mas ele fala que reduziu impostos. Quem entende fala, nossa, ele fez algo impossível, porque o governo reduzir imposto é algo impossível, certo? Só que o pobre, quando ouve aquilo, o que ele pensa? Eu não pago imposto, não estou me importando, quem paga imposto é rico. Mas é o que eu estou falando, o pobre é o que mais paga imposto, porque o imposto é em cima de consumo e produção. Então, o que é isso? Consumo e produção? Tudo que você consome, tudo que você produz, o Estado tributa. Então, se você vai lá comprar o biscoito, como eu te falando, você paga imposto. Se não tivesse imposto, seria 60 centavos. Mas como tem, é 1,70, você pagou o imposto, você não viu. Mas quem repassa o imposto para o Estado é a empresa que você pagou o biscoito, né? O supermercado. Mas quem pagou foi você. Toda vez que aumenta imposto para o rico vai repassar para o pobre. Não existe. Ele vai colocar no produto. Ele não é besta, né? Ninguém é besta aqui. Então, nós estamos numa guerra do bem contra o mal. Infelizmente. Comunismo está aí na nossa beira. A liberdade econômica, pessoal. Outra coisa importante. Liberdade econômica. O Jair Messias Bolsonaro lutou por liberdade econômica e conseguiu facilitar muito os pequenos empreendedores individuais. Então, o que o Lula vai fazer? Vai dificultar tudo isso. Então, você que tem empresa, se prepara. Lá tem só um impostinho, né? Se prepara para muito imposto ali dentro. E você que tem aí você que tem um MEI, tá? Com certeza vai reduzir o teto do MEI, etc. Tá? Talvez você não saiba, mas vai acontecer. Então, assim, se você vota em Lula porque algum artista que tem interesse em liberar droga falou, tá? E porque os bolsonaristas são pró-armas. Por que são pró-armas? Os pobres não se preocupam com pró-armas, né? Porque o pobre tem outras preocupações. Ou a pessoa que tem mais humilde, ele tem outras preocupações. Ele tem mais preocupação com fome. Então ele se conecta mais quando o candidato fala sobre fome. Como o Bolsonaro fala sobre arma, não conecta muito com ele. Porque quem luta pela liberdade nunca foram as pessoas mais humildes. Sempre foram as pessoas que estão preocupadas com isso. São as pessoas classe média, as pessoas que têm mais condições, que têm conhecimento, elas lutam por liberdade. Os pobres estão lutando para poder conseguir comida. Então o Lula vai nisso aí. Então quem é pró-arma, naturalmente, ele luta para proteger a sua própria vida. Então ele é pró-vida. Então ele é naturalmente contra aborto. E o cara que é naturalmente contra aborto também é contra droga. Então é tudo conectado. E Lula é tudo ao contrário, né? Lula é liberação de droga, liberação de aborto. Eu tenho algumas outras formas de pensar sobre isso, mas no geral, o que a gente tem que pensar é isso. Ele vai regulamentar tudo isso, vai liberar tudo isso. O que você acha que vai acontecer? Né? E uma hora ou outra ele vai conseguir. Agora nós temos um Senado forte, mas e depois? Ele indicando mais gente pro STF. Você quer mesmo ver mais pessoas igual Alexandre de Moraes no STF? Será que você quer? Mandando fechar estabelecimentos, estrangulando empreendedores em uma pandemia. Se acontecer outra pandemia, nós estamos ferrados com esse pessoal. Tá? Você quer mesmo que Paulo Guedes saia com a melhor economia reconhecida mundialmente
na pandemia, você quer que tirar Paulo Guedes de lá, é isso mesmo que seu voto vai fazer, tá? E se você fala que todo mundo é ladrão e que tem que roubar, você tem que entender que vamos fazer de conta que Lula e Bolsonaro é ladrão, ok? Agora, Lula, ele é ele é pró aborto. Bolsonaro não. Qual que você é? Lula vai liberar droga. E se um dia o seu filho se envolver com droga, entendeu? Você vai entender o que eu tô falando. Então, nós temos históricos de problemas aqui na família, né? O meu pai é alcoólatra, tinha problemas com o negócio e nossa vida foi um desastre total até que meu pai conseguiu se recuperar. Hoje, meu pai é uma pessoa em recuperação, graças a Deus. Eu agradeço a Deus, né? Jesus, por esse livramento que eu tive. Mas libera também. Eu tenho outras opiniões sobre isso, mas eu posso falar em outros áudios sobre liberação e tal. Eu tenho outra visão. Mas assim, o que acontece? Resumindo, o cara quer liberar todas essas coisas ruins, quer facilitar a entrada do banditismo, entendeu? Então a pessoa aí que, aqui nós temos o vizinho, o cara entrou para roubar aí saiu dando tiro nas pessoas e você não tem condições de se defender. Então ele é imposto progressivo, abolição das religiões, entendeu? Então assim, você acha que não? Tem vídeo dele falando tudo aí que você procura na internet, você vai achar. Mas não é só isso, ele segue a cartilha comunista de Fidel Castro e de todos os ditadores aí que você imaginar. Então assim, nós estamos numa situação que realmente é sem precedente na história. E nós precisamos virar esses pontos. O Bolsonaro, o Lula, chegou no máximo que ele consegue de voto. Ele não consegue mais voto do que aquilo, tá, gente? Então nós temos essa vantagem, que agora as pessoas comprometidas com o futuro do Brasil podem votar. Agora você deve estar se perguntando, mas eu sou professor, eu trabalho na rede pública e tal, eu acho que votar em Lula vai ser melhor, entendeu? Lula pode colocar mais investimento nessa área, talvez ele pode. Só que o que ele faz? O Bolsonaro também vai fazer. Só que o Bolsonaro vai fazer respeitando um teto de gasto, coisa que o Lula não vai fazer respeitando. O Lula vai comprar as conexões, coisa que o Bolsonaro fez conexões com o Centrão. Ele não comprou ninguém até então, né? É o que você acha. Lembrando, a gente não tem que ficar defendendo político, porque político uma hora ou outra é político, né? Tá lá trabalhando pro lado da esquerda, pro Estado, aquele que rouba dinheiro da gente através de imposto. Porque imposto, se você não contribui porque você quer, então é roubo, concorda? Então se você não quer contribuir, estão te tomando, né? Então o Estado em si é uma entidade que ela é igual, você assistiu o Walking Dead, onde tem o Negan. O Negan é o Estado, ele pega das pessoas, pega dinheiro das pessoas, desarma as pessoas e diz que é para a segurança delas, entende? Não, é só medo da população realmente intervir. Então aqui nosso vizinho, no Irã, teve uma mulher que teve que entrar no banco para poder assaltar o banco para pegar o próprio dinheiro, porque a economia está lá embaixo e o banco travou o dinheiro. Se você é da época do Fernando Collor, você vai ver que isso é possível. Mas já criaram a lei, agora isso não é possível mais fazer. Então espera acontecer que eles inventam as leis que eles querem. Entendeu? A mulher fala, é direito das crianças terem educação sexual, é direito das crianças. É direito da criança ter educação. E outra, isso aí mais um erro, direito, né? Entendeu? Então, nós estamos numa encruzilhada. Eu tô fazendo esse vídeo para desabafar mesmo. E se você realmente pensa num país melhor, se você não entende alguma coisa, procura uma pessoa que é empreendedor, procura alguém que produz alguma coisa nesse país. Pergunta para ele, uma pessoa que você conheça, pergunta para ele em quem ele vota, por que ele vota. E fala assim, olha, eu voto em Lula, eu penso assim. E deixa ele falar, ele te mostrar o caminho, porque ele tá correto. Infelizmente, se você votar em Lula, você vai passar fome. Essa é a conclusão. Aposto com você, se você quiser. Bom, espero que tenha ajudado aí, que esse vídeo mostre alguma coisa. É muita coisa para explicar. Então, não sei se eu expliquei numa ordem certinha, mas espero que você tenha entendido. Até mais.